Gravação iniciada. Muito boa noite. Sejam todas bem-vindas, todos bem-vindos à nossa quarta palestra do nosso ciclo de palestras promovido pelo LALU, o nosso laboratório, qual eu tenho o prazer de coordenar. Sou a professora Maria Conceição Copete e coordeno o laboratório de vivências e alternativas lúdicas junto com a professora Lucilene Lisboa de Lis. Nós estamos hoje na nossa quarta palestra e eu tenho aqui a grata satisfação, o enorme prazer de apresentar a vocês a professora Roselete Fagundes Gavis. A professora Roselete é uma parceira nossa de longa data e eu, se fosse aqui desfiar de uma forma muito amorosa, como ela merece, e com todo o reconhecimento ao seu trabalho, eu teria que usar todo o nosso encontro para apresentá-la. Então, para respeitar, sobretudo, esse tempo, que já é um tempo relativamente curto, para o tanto e para o muito que a Rose tem a compartilhar, a trazer para nós, o que, mais uma vez, eu expresso aqui a minha gratidão, porque a professora Rose é uma professora bastante ocupada, e, em geral, ela faz valer aquela máxima que eu sempre digo, né? Quando você pedir alguma coisa a alguém, peça a uma pessoa muito ocupada. A Rose, em geral, é essa pessoa que dificilmente, aliás, comigo, nunca escutei um não, é sempre um sim, apesar de todas as condições adversas, né? Ela acaba de encerrar um semestre, nós sabemos o que isso significa, e mesmo assim, antecipa a volta de uma viagem e nos dá este prazer, este privilégio de vê-la e de ouvi-la, independente de o contexto não ser aqui o mais favorável e exigir de nós o uso de uma plataforma. A professora Rose transcende tudo isso pela potência que é como ser humano, como pessoa extraordinária, como amiga querida, que eu tenho um enorme prazer de dizer, mas acima de tudo, por sua competência, por sua formação e por seu compromisso. E nada mais, nada menos do que a professora Rose, para representar aqui também todas as professoras e professores na véspera do dia que nos é dedicado. Então, com essas palavras, eu homenageio a você, minha querida professora Rose, e nessa homenagem eu estendo também todas as demais professoras e professores, sobretudo deste país, nesse momento tão duro, nesse momento em que a nossa profissão, né, tem sido tão requerida e, ao mesmo tempo, tão desprestigiada. Então, eu peço licença e vou tentar ser breve para contar muito rapidamente um pouquinho da trajetória da professora Rose, para vocês terem uma noção, né, ainda que muito elementar, de quem é essa nossa querida convidada. Professora Roselete Fagundes Gavis é docente efetiva da Universidade Federal de Santa Catarina, lotada no Departamento de Metodologia de Ensino, o MEM, no SED. Doutorou-se em Educação pelo Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal de Santa Catarina, na linha de pesquisa Ensino e Formação de Professores. Parte de seu doutoramento foi realizado na Universidade Eduardo Mondlane, Centro de Estudos Africanos, Moçambique, e foi bolsista CAPES. Tem mestrado em Educação, na linha Aprendizagem e Desenvolvimento Humano, do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade do Vale do Itajaí, a Univale. É especialista em Organização e Recepção de Textos pela Universidade da Região de Joinville, é graduada em Letras, também pela mesma universidade, realizou estágio pós-doutoral junto ao Programa de Pós-Graduação em Educação da UFSC, na linha de Investigação, Educação e Comunicação, sob supervisão da professora doutora Gilca Girardello. E ensino de língua portuguesa também, do NEPALP. Sua atuação como formadora, pesquisadora e sua larga experiência no campo da formação de professores, nomeadamente em nível de educação infantil e também anos iniciais, associada ao fato de também já ter ministrado outras palestras, cursos em edições anteriores dentro do nosso programa de extensão, Brinquedos e Brincadeiras, um caleidoscópio de ideias e vivências, assevera a relevância da sua contribuição nos percursos formativos de professoras e professores, tanto na formação inicial
quanto na formação continuada, sobretudo aquelas voltadas para as infâncias, que é o foco do nosso programa de extensão. Então, a professora Rose está aqui, a convite do nosso programa, e nos proporcionando, então, este momento de conversa, né? Porque acredito que a professora Rose queira fazer essa vamos dizer assim, roda de diálogos ou diálogos virtuais, como diz o professor Carlos Rodrigues Brandão. Então, Rose, minha querida, gratidão. Mais uma vez digo, né, da minha honra, de como eu me sinto lisonjeada com a oportunidade de trazê-la, apresentá-la, e expresso aqui a gratidão. Em nome do nosso programa de extensão, do laboratório, do Centro de Ciências Humanas e da Educação, a FAED, e da UDESC. Passo a palavra a você, sinta-se à vontade e muito obrigada por ter aceitado esse convite. Oi, minha querida Cuca, muito obrigada pelas palavras de acolhimento e de carinho, né? Cuca é sempre tão carinhosa. Eu não consigo dizer não para ela, que ela é uma das pessoas muito especiais na minha vida, ela sabe disso. E eu quero, então, eu não posso dizer a metade do que, porque senão vai o tempo inteiro, né? Assim, o tempo todo que foi destinado à nossa conversa aqui. Mas eu quero te agradecer muito e já também estender, né, essa parabenização a todos os meus colegas, as minhas colegas que estão por aí, a você, professora e professor, e que você possa acordar amanhã, né, balançada um pouquinho com o balanço dessa noite, dizendo, puxa, que bom que eu sou professora, que bom que eu sou professor, né, mesmo com todas as adversidades. E eu já estou dizendo a vocês que quero trazer uma conversa para balançar a nossa vida hoje, porque foi a proposta sedutora dessa que me antecedeu, né, a dona Cuca? Quando ela vem pedir qualquer coisa, ela já vem assim com um discurso todo elaborado, e foi assim que ela veio. Olha, eu gostaria que você fosse conversar, né, no projeto, etc., mas assim, não quero que você invente nada, eu quero que você pegue alguma coisa que você já tem. Por exemplo, eu gostaria muito do balanço. Então, eu vou falar sobre o balanço hoje, eu acho que não tanto por escolha, né? Mas por uma escolha da Cuca, não a minha escolha, embora seja um trabalho que me é muito caro, e que talvez eu não falasse dele agora. Eu acho que é a primeira vez que eu estou falando, viu, Cuca, que irei falar sobre, tá? E eu tenho mania de guardar um pouco as coisas por muito tempo, né? Então, talvez você tenha feito essa provocação que foi importante. Então, para não perdermos tempo, e já quero dizer a vocês, assim, eu quero fazer a conversa, né? Que eu espero que seja uma conversa, que vocês possam ir anotando, para que depois nós possamos abrir para um diálogo também, e que vocês possam fazer as questões. Mas dizer assim, que em 2016... eu quero também agradecer, dizer que eu tenho um carinho muito especial pela instituição que me convida nesta noite, né, que é a UDESC, FAED, porque também foi a primeira instituição que me acolheu aqui em Florianópolis, né, e nessa instituição eu pude experienciar muitas coisas bonitas e fazer muitas experiências com as quais ainda vivo hoje, que são a potência para o meu trabalho. Então, quero dizer que quando eu estava ainda na FAED, em 2016, eu fui convidada por uma colega, também educadora, muito especial, que trabalha com a educação infantil, a professora Sandra Eck-Schmidt, acredito que muitos de vocês a conhecem, e ela me convidou para um projeto que estava sendo idealizado por um grupo de artistas, professores e pessoas da comunidade, chamado Aqui Tem Balanço. E, na época, eu estava trabalhando especialmente com os estágios, né? Estava com uma turma dos anos iniciais, com a turma de prática da docência, nos anos iniciais.
E a Sandra, então, queria muito que tivesse uma experiência numa escola pública, e ela me convidou, disse, Rose, você aceita? Eu disse, nossa, isso é um desafio, vai me dar uma trabalheira danada. Mas eu estava, na época, muito envolvida já com a pedagogia da imaginação. Na verdade, eu estava trazendo, né? Naquele momento, eu estava fazendo uma recapitulação dessa questão, dessa categoria teórica, especialmente da Jacqueline Held. Então, e muito envolvida também com os estudos do Bachelard, que já tinha iniciado lá atrás. E eu disse, nossa, é um momento bom de pesquisa, eu acho que vamos entrar no trabalho. E entrei juntamente com a Sandra, e o projeto foi muito bonito, e eu quero contar um pouquinho a vocês. Esta é a primeira vez que falo sobre ele, e eu, então, separei, né, essa fala desta noite, que a Cuca vai cuidar do tempo, mas eu fiz dois momentos de fala. O primeiro momento, eu vou apresentar a vocês um pouquinho essa história, né? Não tem como falar sem apresentar a história. E no segundo momento, então, eu quero falar um pouquinho sobre essa pedagogia da imaginação que vem para balançar a docência na formação inicial. Então, a partir desses dois momentos, então, fazer uma consideração e depois abrir para uma conversa, né, com quem quiser aqui dialogar comigo. Então, eu preparei, né, tem muitas imagens interessantes, mas eu fiz um roteirinho para contar essa história a vocês, e eu espero poder conseguir compartilhar aqui, porque essa plataforma é nova para mim, então eu espero conseguir. Então, eu fiz um roteiro de imagens com as quais eu irei dialogar e mostrando a vocês, né, essa história, essa trajetória, para depois, então, falar um pouquinho especificamente sobre o que, então, esse trabalho tem a ver, né, com essa questão desse estágio nos anos iniciais e com a formação dos professores, e abrir, então, para a conversa. Então, eu vou compartilhar aqui, vamos ver, parece que não é difícil. Não é, não, é bem fácil, você vai ver. Rose, tá por aí? Oi, prof, eu acho que ela caiu. Eu tô achando. Rose? Aqui na lista de pessoas que estão Tá como ela saiu. mais. Uhum. Eu já vou ver aqui pelo chat. Acho que eu não caí, não. Não caiu. Vocês conseguem ver já ou não? Ainda não, mas não? está sinalizando. Não, porque às vezes demora um pouquinho. Tem muitas imagens. Ele, agora abriu. É só você botar no modo de apresentação. Sim. É só olhar ali embaixo, que sabe, né? No modo de apresentação. Isso, você vai conseguir colocar. Espera aí. Onde que está o modo de apresentação aqui? Pode, isso. Eu não estou vendo. Está compartilhando sua tela. Isso. Vê se consegue fazer assim, Rose, ó. Se tu consegues colocar no modo de apresentação, aí tu tenta minimizar e vai na bandejinha de compartilhamento. Essa é uma forma. Pode ser assim. Se não, tu pode botar no compartilhamento já e depois vai te abrir a tela. Ali no canto inferior, no teu lado direito, vai ter aquela janelinha, né? Que é justa a janelinha para... perfeito. Aí, Deu? Conseguem ver? Super bem. Isso é um horror, né? Mas vamos lá. Nada, não tem nada de horror. É só um detalhe. Então tá.
eu coloquei essa imagem, é uma fotografia de um dos balanços em uma das áreas, né, onde nós fizemos a atuação. Então, dizer que o projeto Aqui Tem Balanço, ele se estendeu por vários lugares, né, aqui da região de Florianópolis, e o local, o território com o qual nós vamos conversar é as imediações de uma escola municipal, bem pertinho da Avenida das Rendeiras, tá? Então, por isso que o nosso espaço de balanço será esse espaço. Então, pensar que o trabalho foi em 2016, entre os dias 12 e 23 de outubro, então já está, né? Estamos agora completamos 5 anos do trabalho, né? E ele foi um projeto desenvolvido entre agosto e setembro, e o projeto resultou em muitas exposições, exibição de filmes, bate-papos, mas eu vou, então, me restringir a contar para vocês um pouquinho a experiência com as estudantes da pedagogia, tá? Então, primeiramente, fizemos toda uma conversa, né? Imaginem, então, que nós vamos priorizar uma brincadeira e um brinquedo, que é o balanço, e nós, então, com esse coletivo de professores e artistas, etc., cada um ficava com o seu local, com os seus, né, com os seus interlocutores. As minhas interlocutoras são as minhas estudantes. E aí, as nossas primeiras intervenções, então, foram as oficinas. Primeiro, pensar um pouco nas memórias, né? Quais as memórias de balanço? E se eu perguntasse a vocês aí que estão me ouvindo, as memórias de balanços que vocês têm? Então, vieram muitas memórias interessantes, memórias significativas, outras não tantas, mas o mais importante é que elas conseguem se colocar nesse movimento de rememorar, né, de pensar essa memória e de pensar naquele lugar, né, aquele lugar, aquele espaço da nossa primeira casa, né, conforme diz o Bachelard. Nessas oficinas, nós também fizemos todo um resgate dos balanços nas artes, né? Eu coloquei aqui só um quadro do Portinari, né? Meninos do Balanço, mas nós vimos os balanços no cinema, né? Quantos filmes trazem para a gente uma imagem interessante do balanço, o balanço na escultura, né? Então, fizemos um apanhado, uma pesquisa sobre quantas artistas traziam esta temática para as suas artes. E o Portinari tem várias, inclusive, né? Vários momentos de trabalho com o balanço. Então, as oficinas eram para tanto trazer essa memória da infância, como também, né, ativar repertórios, né, trazer mais repertório para as estudantes. A oficina de balanços também, ela está relacionada com a materialidade dele, né? Então, quando nós pensamos em tudo que o Bachelard vai trazer sobre a questão da imaginação, principalmente, né? O material, ele é muito importante. E se vocês observarem aí, nós temos cordas, pneus, madeiras, né? E agora, o que se faz com isso? Né? Redes de pescar. Então, vejam que nós estamos no pátio da escola, fazendo essa escolha, fazendo oficinas, né? Pensando juntas, porque essas estudantes, elas seriam
depois convocadas a fazer também oficinas, que vocês vão ver daqui a pouco, com outras pessoas. Então, esse era um momento muito importante, que elas se dispuseram, né, até a fazer mais do que estava na nossa carga horária, para que pudessem entender, compreender onde queríamos chegar com o balançar a nossa docência. Aí vocês podem observar, né, elas com furadeira, com tinta, né, brincando, né, também com essa possibilidade de experimentar cores, experimentar materiais. Aqui já temos um material pintado, né? Porque também fizemos essas experiências, usar a madeira sem pintura, usar a madeira com... Então, muitas experiências interessantes para pensarmos juntas. Eu trago essa imagem porque tenho muita gratidão a essa pessoa que está na foto, né? Que era, na época, o diretor da escola e entrou nesse devaneio de uma forma tão linda, que, inclusive, veio fazer conosco, a participar, fazer todo o material conosco. Então, gosto de trazer essa imagem. Depois que se faz, né, depois que fazemos os balanços, é momento também de experimentar, porque são professoras, né? Estão nesse movimento de se constituírem professoras, saberem que precisarão fazer tudo com segurança, precisarão saber o que estão fazendo, então é o momento também da experimentação, né? Vejam, é um momento muito bonito esse, de experimentar, ver se está firme, ver se precisa de um reforço, quais os modelos que dá para colocar, né, nesse espaço da escola, ou existe algum tipo de balanço que pode ficar ali ou não, vamos só usar a parte externa mesmo. Que territórios o balanço constitui? Essa é uma pergunta importante, e eu pergunto a vocês também. Vejam que quando elas estão observando umas às outras, é um momento fundamental para pensar que balanço não é somente uma tábua, ou um pneu, ou um pedaço de qualquer material, mas ele transcende a isso, né? E aí agora nós começamos a entrar, então, nos gestos, né? Nos gestos dessa brincadeira. Depois de perceber, depois de estar firme, depois você experimenta mesmo, experimenta para ver tudo que dá, quais são as possibilidades, tudo que posso fazer com o balançar. É diferente balançar na madeira e balançar no pneu, né? Quais são as possibilidades que o pneu me dá? Só existe uma forma de fazer o balanço com o pneu, ou poderíamos fazer uma outra abordagem aí, né, para pensarmos como brincar. Então, olhem, o tempo inteiro elas estão nesse coletivo pensando, observando, anotando, né, possibilidades. Uma questão importante, então, para pensar vários momentos com as estudantes para que elas pudessem entrar, né, compreender e, ao mesmo tempo, preparar as famílias, principalmente, para o momento da docência, né? Então, elas começam a docência e começam, então, começamos a pensar juntas. Por isso que o nome, né, da fala que trago hoje é Vidas Compartilhadas, porque o trabalho com o balanço foi um trabalho de compartilhamento com muitas vidas, e especialmente, né, também com as famílias.
E eu gosto de trazer esse momento das famílias, por quê? Porque qualquer dúvida que se tenha sobre o que as crianças estão fazendo, e eu estou agora trazendo especialmente uma experiência dos anos iniciais, né? Se você está com a família, se você também traz ela para esse momento, é muito importante, porque ela respalda o seu trabalho, né? Então, nenhuma família trouxe qualquer questionamento quando as crianças saíam para, por exemplo, brincar com os balanços fora da escola, porque elas estavam também no trabalho. Então, esse momento com as famílias começa antes de fazer balanço com as famílias, ou seja, né, fizemos todo um apanhado dos poemas que trazem as brincadeiras e também outras brincadeiras e a brincadeira do balanço. As crianças liam para seus pais ou seus cuidadores, né? Trouxeram, eu tenho um registro assim de depoimento dos pais, que são assim 60 depoimentos, né? Nós organizávamos as folhas bem para que eles fosse um convite mesmo para que eles socializassem conosco. Aqui tem alguns fragmentos, né? Porque isso no dia da família, que a família foi à escola, nós colocamos isso, fragmentos muito bonitos em papéis especiais. Aqui está: quando o balanço sobe, dá um frio na barriga, parece que estou indo em direção ao céu, né? Essa é uma fala do Pedro Luiz. Aqui, eu empurro para frente e para trás com as minhas pernas, tentando tocar no céu. O vento batendo no meu rosto toda vez que eu vou mais alto. No balanço, me sinto tão leve, como se estivesse voando, né? Uma fala do Ammon. Mas também temos as falas das famílias. Como disse a vocês, temos mais de 60 registros das falas das famílias, de pais ou irmãos, ou, né, avós que brincaram de balanço, qual tipo de balanço, assim como também tivemos aquele que não teve experiência e contou para o filho ou para a filha que não teve essa experiência, mas de qualquer modo veio para nós esse registro, né? Então, toda essa conversa, né, todo esse registro que vai, todo esse poema, todo esse livro, né, toda essa imersão na cultura que vai para casa, esse momento, esse tempo para a família, ele foi fundamental para que as famílias pudessem compreender também e aceitar o nosso convite de também participar de uma oficina, né? Então, essas estudantes que foram preparadas, que viveram esse momento na oficina do balanço, fizeram, então, a oficina também com as famílias. E este encontro foi no dia 7 de outubro de 2016, uma oficina muito bonita, grande, com crianças e pais da educação infantil, com crianças e pais do primeiro e segundo anos, e do terceiro e quarto ano. Cada turma só tinha uma, né, turma. Então, as crianças e seus pais, olha que imagem bonita, né? Nós temos um leque de registro bem bonito sobre esse momento, e foi um momento que as famílias vieram, que as famílias fizeram com seus filhos, que as famílias deram depoimentos, e depoimentos muito significativos, que temos esses registros também, ou em vídeo, ou anotado, e que merece, né, ser compilado agora, para poder ser socializado de uma forma mais sistematizada. Mas aí está um pouquinho daquilo que as famílias, então, fizeram para que pudéssemos procurar, né, com as crianças. Então, todos os balanços que foram colocados no entorno da escola e na Avenida das Rendeiras foram os lugares, as árvores, foram todas escolhidas pelas crianças, né? Assim, as crianças especialmente da turma com a qual uma dupla estava, né? Então, que escolhiam, observavam. Foi muito bonito esse momento, com prancheta na mão, por que essa árvore e não a outra, né? E então nós fizemos toda a colocação
no entorno da escola. Fizemos discussões muito interessantes, a discussão com crianças que moravam, por exemplo, na Barra da Lagoa, e vinham marcando o lugar que elas achavam que dava para colocar balanço, mas aí que não, nós não conseguimos fazer tudo isso. Então, para argumentar e dizer, pois, mas elas diziam, mas é o trajeto da minha casa também, né? O trajeto da... E você tinha de fazer todo um trabalho de argumentação e dizer que, infelizmente, não dava para fazer em toda a extensão do lugar, né, que as crianças moravam, mas que a gente ia ficar um pouco só mais perto da escola. Então, aqui está algumas instalações que fizemos aqui no bairro, né, na Lagoa. No dia 12 de outubro de 2016, então, com os pais e as crianças e também os outros participantes do projeto, né, de outras localidades que não eram da Lagoa, vieram para que fizéssemos as instalações também na praça. Vejam essa criança lá em cima, né, buscando um lugar para colocar. Aqui já temos um balanço de pneu, ó, tudo feito pelos pais. Esse balanço ele era muito bonito, todo cheio com flores. A família que fez esse balanço, ela encheu de flores e foi muito bonito. Ficou durante muito tempo na pracinha ali aqui da Lagoa, né? Aqui eu também gosto de trazer essa imagem, porque é depois que os balanços estão instalados, né? Nós ficamos observando por algum tempo, né? As professoras, as pessoas envolvidas no projeto, se alguém sentava lá, se só crianças sentavam, porque o trabalho era pensar um pouco nesse espaço que não tinha, né, o brinquedo para a criança, mas nós encontramos muitos adultos, e esse adulto chama muita atenção, porque foi no dia em que fizemos a instalação dos balanços, e ele sai do barco, porque ele é um turista, né, ele sai do barco e agradece, disse, gente, foi o maior presente, e senta, olha, parece um menino, né? Então, é gesto do brincar da criança no percurso da vida humana. Então, tudo aquilo que as crianças mostraram quando sentaram nos balanços, quando sentam, quando falam de liberdade, quando voam, etc., esse senhor e outros, né, e outras pessoas que foram observadas, trazem. Essa imagem é uma imagem muito potente, porque ele é a representação mesmo de um menino, né, que é um menino que é um homem que, ao sentar no balanço, se vê menino, né, para que a gente possa pensar que não é só uma tábua, que não é só um pneu, né, mas não é só uma materialidade, mas ele tem um gesto de um brincar que não saiu de nós, né, que está em nós. Esses são, né, 2 balanços na frente da FAED, então, porque nós fizemos também toda uma instalação em toda a região, né, toda a frente bonita, as árvores ali da frente da FAED, inclusive na porta, né, nesses pilares do portal da FAED, porque fizemos um encontro bonito também de compartilhamento e oficina com a Lídia Ortélio, né? Uma conversa com ela sobre o brincar e nesse dia também o brincar de balanço, porque o balanço a Lídia, que pesquisa a musicalidade da infância, né, traz para nós todo o ritmo que uma brincadeira pode trazer, toda a melodicidade, toda a musicalidade que também o balanço pode trazer. E aí um trechinho de um dos versos do Ricardo Azevedo, um dos poemas escolhidos para as crianças levar aos pais, que é: a viagem nunca chega para quem brinca no balanço. E então eu quero parar esse compartilhamento aqui e depois conversar com vocês sobre, né, se vocês quiserem falar sobre qualquer coisa sobre essa experiência, nós falamos depois. E então, pensar agora, né,
pensar agora essa segunda parte da conversa que falei a vocês. Eu só quero que a Cuca me dê um oi, só para ver se está tudo bem aí, Cuca. Vocês me ouvem bem? Muito bem, querida. Ah, Muito então bem. tá. Tá bem Então, tranquilo. Caso queira tá, só abrir a tua câmera, tá. aí é bem tranquilo a gente te ver também, tá? Mas Claro que sim, o áudio, eu não tinha nem percebido que ela tinha se fechado aqui. Deixa o eu áudio procurar. tá ótimo, querida, Ah, tá? então tá. Bem tranquilo. Deixa eu abrir a câmera, porque agora, então, eu não gosto muito desse momento do compartilhamento, porque a gente parece que fica tudo sozinho, né? Mas aí agora volto assim e fica melhor, né? Então eu quero partir daí, né? Para fazer algumas provocações e primeiro dizer que durante esse tempo, principalmente de pandemia, e acho que não foi à toa que a Cuca pediu os balanços para esse momento, né? Porque essa experiência me faz pensar em muitas coisas que estamos vivendo agora, né? Em um momento em que, desculpem, aqui tem alguém me ligando aqui, deixa eu só tirar. Oh, meu Deus, só um momento, pronto. Eu então quero dizer a vocês que essa experiência do balanço ela é muito importante para pensar algumas questões, né, nesses tempos de pandemia que não tínhamos pensado se a Cuca não nos provocasse. E eu tenho feito muitas conversas principalmente com Gilca, né? E ela tem feito muitas provocações interessantes nesses momentos de pandemia em que temos feito tantas coisas e resistindo, né, a tantas questões, tantas adversidades. E ela diz que é um momento muito importante para nós nos perguntarmos o que é que está lá no fundo da gente, né? Como professora, ou como estudante, como educadora, como pesquisadora, como artista, que nos impele a resistir. Então, essa é uma pergunta muito importante, né? O que move, o que me move, o que te move, Cuca, o que move a vocês todos aí, todas, a ir ao encontro das crianças, buscando fazer o que puder ajudar a garantir a elas uma vida mais feliz. E eu acho que já estava no trabalho do balanço essa questão muito bem posta, né? A gente que não se dava muita conta, né? Não imaginava o momento em que viveria. E essa pergunta não é, né? A Juca sempre vai dizer assim que não é algo que se faça só individualmente, né? Ao contrário, o que é que nós, coletivamente, como estudiosos, como defensores da infância, né, aqui em Florianópolis, ou em Santa Catarina, ou no Brasil, temos conseguido inventar, conseguido reunir, conseguido guardar como referências para um horizonte ampliado de criação de um mundo bom. E aí eu vou dizer a vocês que a experiência do balanço, eu tenho certeza que é uma das pedrinhas que está guardada, né, lá no fundo de nós e que mostra esta invenção, né, esta referência de um horizonte de criação e que nos deixa muito, neste momento, fortes, né? E aí, quando ela pergunta quais são as sementes, né? Quais são as raízes, as pedrinhas que estão lá no fundo e com as quais a gente pode contar para seguir com o nosso trabalho, mesmo nesses tempos, né? E principalmente pensando do ponto da cultura, né? Do ponto de vista da cultura e da comunicação, que são os temas que nós pesquisamos, né? Que eu pesquiso, que ela pesquisa e quando nós fazemos essas perguntas, nós sempre lembramos, né, que essas são referências mínimas que podem ser e que podem trazer para nós o direito das crianças, a arte, o direito das crianças, a imaginação, o direito das crianças, a alegria, né? E aí, é aí que eu quero, então, situar o trabalho dos balanços e dizer a vocês
que eles, para nós hoje, são como os paraquedas lá do Ailton Krenak, né? Os nossos paraquedas coloridos. E eles nos ajudam, né, a vislumbrar aquilo que muitas vezes nós olhamos sempre de uma forma habitual, de uma forma, sempre da mesma forma. Então, gestos de resistência lúdicas que fizemos e que estão ao nosso alcance para que nós possamos pensar como poderemos defender a imaginação, né? Como poderemos defender a alegria nos anos iniciais, em tempos como esses, tá? Como esses em que estamos vivendo. E aí, eu quero dizer a vocês que esse é o principal objetivo da pedagogia da imaginação, né? Porque o objetivo a pedagogia da imaginação, ela tem como principal objetivo a formação humana, né? Para isso, se há formação humana, a linguagem criadora, né, não somente a linguagem instrumental, é para a pedagogia da imaginação algo muito, muito importante. E, recentemente, eu escrevi com uma estudante indígena, né, que já foi... eu orientei o trabalho dela lá atrás, em 2013, um trabalho de mestrado, e nós escrevemos para o Congresso da Alfabetização um texto que diz que a alfabetização necessita de alegria, né? E aquilo que o Krenak está dizendo para nós, de alguma forma, a pesquisa dessa estudante traz, quando diz, é a alegria que os povos indígenas podem ensinar para nós, porque para eles não existe alegria fora das histórias que eles podem contar, que as crianças podem ouvir e contar. E é aqui que eu quero, então, dizer a vocês que eu quero colocar o segundo momento da minha conversa, pensando como esta primeira parte que apresento a vocês, que é a história desse trabalho, ela pode balançar, né, o trabalho na docência, na formação inicial. Então, a pedagogia da imaginação, e agora eu vou falar sobre a pedagogia da imaginação pensando na Jacqueline Held, tá? Porque muitos de vocês têm me ouvido falar de pedagogia da imaginação, e eu tenho estudado dois autores que são fundamentais, a Held e o Calvino, né? Em alguns momentos eu foco no Calvino, e hoje eu quero focar naquilo que estudo também da Jacqueline Held. Eles têm pontos que se encontram e outros que se distanciam, mas muitos que se encontram. Então, balançar a docência na formação inicial foi uma das principais, né, questões que o projeto trouxe. Por quê? Porque, vejam, esse trabalho dá para nós uma outra experiência de docência, tá? Vejam que essas estudantes têm de colocar no seu tempo, né, no tempo da sala de aula, também o tempo de ir ao balanço, né, o tempo de pensar os balanços, de brincar com os balanços, o tempo da infância nos anos iniciais, né, o tempo de não pensar que quando se chega no primeiro ano, no segundo, né, quando se chega no primeiro ano dos anos iniciais, o brinquedo, a brincadeira, né, toda essa imersão que é tão fundamental a criança terá de parar. E aí eu quero contar a vocês, né, nesse segundo momento, um momento lá do segundo ano, tá? Estamos na turma do segundo ano. As crianças apresentam suas narrativas depois de um momento de brincadeira nos balanços. Tulipa, claro que eu estou colocando o nome de flores aqui para não colocar o nome das crianças, né? Então, Tulipa apresenta a sua narrativa, dizendo, o balanço sobe e dá um frio na barriga, mas não paramos. Eu e Margarida continuamos indo em direção ao céu. Vocês já viram um fragmentozinho lá, numa das imagens que mostrei. A Adália, então, pede também para falar sua narrativa e diz, a menina voa, o vento bate em seu rosto toda vez que ela voa mais alto, e suas pernas ficam tentando tocar o céu.
E aí, a Magnólia quer participar também e toda alegre se levanta e diz: meu balanço de cordas voou tão alto que me fez tocar uma nuvem e trazer um pedacinho dela na ponta do meu sapato. Essas crianças, e quero chamar a atenção aqui, especialmente para a narrativa da Magnólia, ela traz uma imagem, né, e nos coloca em pleno fantástico da linguagem, em plena poesia da linguagem. Todas as crianças olham para o sapato da Magnólia, rindo muito no momento em que ela faz isso. E podemos nos deixar levar e sonhar à vontade, né? Nesse momento em que ela traz para nós esse presente, essa imagem tão potente, e pegar uma carona nessa nuvem, né? Que também pede uma carona para vir nos visitar no sapato da Magnólia, né? Trazendo a sua forma, a sua cor, o seu peso. As estudantes professoras recebem a narrativa de Magnólia com bom humor, momento que todas as crianças riem muito, né? A Helde diz assim, abrir aspas, a criança fantasista, ingenuamente feliz por viver e por brincar com as palavras, persistirá em sua atitude inicial, mesmo quando for várias vezes recolocada em seu lugar, ou habitualmente oferecida às zombarias de seus companheiros, aprenderá rápido que a linguagem é sempre coisa séria e que uma palavra tem um sentido só e apenas um. Enfim, ela se normalizará. Fecha aspas. Né? Essa é uma questão fundamental para o que nós queremos aqui falar do balançar. Então, o projeto do balanço teve como principal objetivo balançar essa alfabetização sem alegria, né? Ou seja, esses 3 primeiros anos, que são os 3 primeiros anos de um banho de linguagem, né? Esses primeiros anos, principalmente o primeiro, o segundo, momento da transição, que sai da educação infantil e que o portãozinho ali é até fechado, o portãozinho do parque, né? Nessa escola em que estávamos, vivemos exatamente isso, né? Porque aí as crianças já não podem passar mais para aquele lugar onde era o lugar de tanta recordação, de tanta emoção e de tanto jeito de estar e de ficar no seu mundo, né? Nessa territorialidade. E aí, sem o banho de linguagem e a aprendizagem de outra linguagem, que elas podem ter, né? Esses primeiros anos que trazem essa falta de alegria, né? Eles deixam também essa deficiência, essa linguagem só instrumental, como se a linguagem fosse só instrumental, né? Então, quando ela entra nos anos iniciais, ela tem de deixar essas palavras, ela tem de deixar essa fantasia, porque nos anos iniciais as palavras têm de ter utilidade, né? A linguagem tem de ser instrumental. Eu tenho de dizer que na casa se mora, não posso dizer outra coisa. Eu tenho de dizer que a cor da planta é tal coisa, não posso dizer qualquer outra, né? E jamais dizer que esse sapato pode trazer um pedaço da nuvem. Então, a pedagogia da imaginação trata desse aspecto, a linguagem instrumento e a linguagem criadora. Essa linguagem criadora tão necessária à criança, tão necessária como a aprendizagem da liberdade. Então, a Jaqueline Helde vai tocar na liberdade. Ela vai dizer, é o momento de pensarmos a linguagem criadora, né? Porque a linguagem não é só instrumento. É claro que vocês sabem aqui que eu não estou falando que não é importante a alfabetização, etc, etc. Eu estou em outra discussão, né? E aí, principalmente, dizer a linguagem criadora precisa estar nos anos iniciais. A linguagem criadora é um dos pontos fundamentais para pensar a permanência da infância na escola, e principalmente a infância nos anos iniciais. E então, a pedagogia da imaginação, agora pensando na Jaqueline Helde, quero colocar em primeiro plano o sonhar com a palavra, tá? O sonhar com a palavra como brincadeira primordial, e é isso que o balanço, né, faz.
O balanço é esse lugar da criação, é esse lugar do sonho, tá? E a alegria nos anos iniciais, a literatura que é encharcada de literatura fantástica, de poesia, né? Tão necessário na formação inicial, no curso de pedagogia. Então, o que queremos? Formar, essa é uma pergunta da Held, tá? Um instrumento dócil ou um adulto livre e responsável? Se nós quisermos realmente lutar por uma educação como formação humana e como prática da liberdade, a questão principal é pensar que a linguagem não é só instrumento, que a escola não prepara somente para as habilidades, não é mesmo? E aí, a Jacqueline Held vai dizer assim, ó, aspas, a criança aprenderá a ler e a escrever unicamente para ser capaz de reproduzir e de reconduzir inalterados modelos fixos, rígidos, clássicos, em resumo, para ser conforme? Ou aprenderá a ler e a escrever para impregnar-se com a infinita diversidade do outro, não tão necessário, né, hoje, e tornar-se assim ela própria capaz de uma atitude dinâmica, crítica, criadora diante do mundo, da sociedade, dos outros seres humanos? Fecha aspas. Então, é para isso que nós queremos conclamar a linguagem criadora para as crianças dos anos iniciais, especialmente quando saem da educação infantil, né? E como diz o PENAC, entram para um lugar que as palavras têm pés de chumbo e são vazias de significado, tá? Então, e aí é importante ainda pensar com a Held que se o segundo termo da alternativa representará para nós finalidade essencial da educação, então a literatura fantástica, como a poesia, assim como qualquer forma de arte, detém papel insubstituível, fecha aspas, e eu completei dizendo, nos anos iniciais, tá? E então esse é um dos objetivos principais de relembrar, construir, brincar e proporcionar às crianças a brincadeira. Entre parênteses, de balanço, qualquer outra, né? Na formação inicial de professores. Os professores em formação precisam brincar muito para compreender, né? Por que brincar é tão fundamental à formação humana. E eu quero encerrar, não sei se a Cuca está aí, eu acho que cuidando bem, né? Mas eu quero encerrar e abrir para uma conversa com uma narrativa da Jacqueline Held, que diz assim, uma menininha retorna de seu primeiro dia, ela diz no curso de preparação, e eu vou dizer assim, no primeiro dia dos anos iniciais, tá? Os pais ansiosos perguntam, e então, como foi? Sua professora é boazinha? E a criança responde sabiamente triste, oh, sim, ela é muito boazinha, mas é pena, ela não sabe cantar, não sabe pintar, não sabe dançar, só sabe ler e escrever. Obrigada, eu abro para conversa. Rose, obrigada. Está no tempo, sim. Inclusive, não estou sozinha cuidando desse tempo. Eu quero agradecer e agradecer ao nosso grupo aqui, através da presença da Bruna e da Michele. No primeiro momento eu não citei, a Michele ainda não havia entrado, mas são nossas parceiras. Temos ainda a Laís, temos a Rose, enfim. Nós somos um grupo, uma equipe que zela, né, por essa presença e por esse encontro. Então, querida, muito, muito obrigada. Vindo de onde vem, não esperava menos. Então, gratidão, imensa gratidão. Eu só queria te pedir licença para completar essa última narrativa, dizendo que eu escutei isso. Escutei isso da Ana Mel, parecido com isso, mas o que ela me disse, que me saltou aos ouvidos, aos olhos, foi
que ela não sabia contar histórias. Ah, olha isso. Eu escutei isso. Né? Mãe, ela não sabe contar histórias. E isso marcou muito para mim. Isso foi lá no comecinho do ano, quando eu perguntei, então, você gostou da professora? Que tal? Gostei. Ela é legal, mas ela não citou desenhos e etc. Claro, não citou, claro. Ela não sabe. Já disse tudo, né? Então, eu acho que é tão oportuno lembrar isso, mas quero abrir para o grupo, porque com certeza nós temos aqui pessoas que talvez queiram, através do chat, ou mesmo, né, participar, abrindo seu áudio, abrindo sua câmera. Sei que a Rose está aqui à disposição para a gente fazer exatamente esses diálogos, mas tem umas devolutivas aqui, uns comentários, Rose, muito lindos, que foram acontecendo durante a sua fala, e trazidas aqui, né, pelas pessoas que estão aqui participando, comentando, né, sobre essa preciosidade que é vidas compartilhadas no ritmo do balanço, dizendo, a Bruna, né, citou sobre os balanços espalhados em Floripa, que ela diz que são perfeitos, né, que acha essa ideia maravilhosa. A Tatisa fez aqui lembrando a Lídia, né, e essa paixão incondicional por essa pessoa extraordinária. A Fernanda lembrou também de quando ela esteve conosco na FAED, né? E graças ao teu trabalho e do grupo que organizou o trabalho relacionado ao balanço, que nós pudemos, inclusive, celebrar o aniversário da Lídia, acho que era de 82 anos na ocasião, né? Que foi lindo demais, né? Então, aquela imagem da roda, né? Que é a imagem incrível, que se leva, né, para a escola também, né? Que é as crianças saindo da sala, as crianças fazendo mesmo, dançando, né? Esse o balançar, que é sair desse lugar em que nós estamos enclausurados em 4 paredes, só pensando na linguagem instrumental, e o balanço vem para dizer alguma coisa para nós. Exatamente. Então, e aí a Lídia vai cantando conosco e cantando, e eu lembro muito das estudantes muito emocionadas com aquilo, né, o tempo inteiro. Coqueiro balançou, coqueiro balançar, né? Então, balança nas ondas do mar. Então, é isso que a gente quer, né? Que essas professoras dancem, né, Cuca? Exato. E nesse movimento, quanta reflexão nós podemos fazer. Nossa. Então, de fato, foi intencional de pedir o balanço, porque mais do que nunca nós estamos precisando de movimento. Então, imagina, se esse movimento, em toda a sua extensão, né? Porque além do movimento do corpo, é todo o movimento da nossa existência, da constituição da nossa profissão. Se nós estamos precisando disso, quiçá as crianças, né? Nesses empoderamentos necessários e emparedamentos, né? Que temos feito por conta da condição que nos foi colocada, né, a partir da pandemia. Então, olha, nós nem estávamos aí, né? Nós estávamos fazendo essa reflexão do emparedamento que se faz normalmente. Imagina hoje, né? Então, se naquela época para nós nós estávamos incomodados com o emparedamento, sai da educação infantil e se empareda, né? Fica emparedado porque precisa. O foco é só o instrumento, né? Instrumentalizar. E, na verdade, se a formação é humana, né, tem outras coisas aí que precisam ser revistas. E agora ele cai, assim, com o seu pedido, né, com uma reflexão muito importante, porque tem outras formas de emparedamento aí que a gente vai ter de conseguir vencer, né? Com certeza. A Bruna levanta aqui, né, que podia ter mais balanços para adultos espalhados por esse mundão. Nada melhor do que despertar a criança que habita em nós. A Natália lembra, né, que ela diz que tem muito esse sentimento dentro da UDESC com as nossas redes. A corporeidade é uma coisa maravilhosa e me faz pensar muito sobre a privação dos movimentos das crianças quando ingressam no fundamental. Se todos tivessem oportunidade de ter um balanço no espaço educativo, provavelmente cresceriam com um olhar mais emancipador. Não é sem razão, né, que eu sempre fiz essa defesa da importância do brincar nos anos iniciais, porque, em geral, é uma condição muito peculiar, própria da educação infantil, mas isso vai se perdendo nos anos iniciais, não é? E nossa pesquisa, né, Rose, já tem revelado há algum tempo o quanto as crianças sentem saudade do parquinho e do brincar, né? Claro. Isso é muito, muito incrível. Então, a Ana Lúcia diz para nós como é bom poder pensar o tempo e o movimento das crianças
quando muitas vezes elas são validadas pela sua capacidade de ficarem paradas no mesmo lugar, devidamente controladas. É isso mesmo. A Natália diz, né, prof, acredito que as crianças resistem, porque eu fiz aqui um apontamento, não é, do quanto nós temos que vencer isso e do quanto as crianças sentem essa falta, né, que eu citei. Aí a Natália destacou aqui, a Natália Custódio destacou, professora, acredito que as crianças resistem dentro de todos nós. Hoje no centro vi 2 rapazes pintando uma amarelinha no chão. Só não saí saltitando porque a tinta estava fresca. Eu não faria diferente. A Priscila diz, verdade, Nath, ao ver um balanço, eu já saio balançando. Fiquei mais feliz só de ver as fotos do balanço que a professora Roselete nos trouxe com tanto amor nesse projeto belíssimo. A Ana comenta, incrível, o Lucas diz, muito bom. A Indianara diz, que palestra maravilhosa. Muito obrigada, professora Roselete. Obrigada, A Beatriz diz, lindo demais. Obrigada, prof, por proporcionar esse momento. A Michele lembra aqui, né, para quem deseja ter, necessite, né, de uma declaração de participação, que preencha esse formulário que já está disponibilizado aqui no link. A Jana lembra o quanto é sensacional, tantos olhares e aprendizados. Muito obrigada, professora Roselete. Palestra delicada e sensível. Obrigada pela palestra. A Priscila lembra, né? Foi completamente afetada pela sua palestra, professora. Que projeto incrível. Grata por compartilhar tanto conhecimento de uma forma tão sensível. A Rose é a sensibilidade traduzida em pessoa, né? Eu afirmo isso categoricamente. A Maria fala que ela chegou atrasada, mas o que ela conseguiu captar foi maravilhoso e nos agradece. Obrigada. E a Michele pede a palavra. Bom, essa é uma pequena tradução da grandiosidade desse trabalho, né, Obrigada, Rose? Obrigada a vocês também. Queria muito estar bem pertinho, sabem? Mas que bom que pelo menos nós temos esse formato aqui para poder não estarmos de todo, né, separados. É isso que eu digo. Se é esse o recurso que temos, como diz o Antônio Nova, vamos fazer uso dele da melhor forma possível. Então, poderíamos, nesse momento, estar fazendo qualquer outra coisa. Estamos aqui com a oportunidade de revisitar a nossa infância e de compreender, para além do movimento, esse movimento das palavras, não é? Pela pedagogia da imaginação. Coisa extraordinária, né, Rose? Maravilhoso. Sonhar as palavras, não esquecer disso, né? Sonhar que a criança sonha com as palavras. Isso, e aí a gente não pode perder. Nunca precisamos tanto, né? E a pandemia vem para nos ajudar a lembrar disso, a importância do sonho, né? Não estamos falando daquele sonho de dormir, não sei o que, não é isso não, né? Mas o sonho é a resistência, a alegria como resistência, o sonho como resistência. E as crianças sonham as palavras e elas podem nos ajudar como professoras, essas professoras estudantes professoras, se não sabem, não se preocupem, aprendam com elas, né? Olha as narrativas que elas trazem. Quem é que vai às nuvens e traz, né, com o balanço e traz um pedaço dela no sapato, gente? Nossa, que lindo, né? Não é lindo demais? E Rose, pensemos, se nós, como professoras formadoras, não oportunizarmos isso às professoras, já professoras, mas em formação, porque eu vejo que o primeiro movimento de alegria precisa estar dentro do professor. O do professor, da professora. Professor e professora tem que sonhar e acreditar nisso para poder colocar potência no sonho das crianças. Isso não é do lado de fora, isso começa do lado de dentro. Então, um encontro como esse tem esse propósito de, em momentos tão duros, acreditar que nós podemos atravessar. E atravessar com confiança e com alegria, mesmo que seja no pouco que nos resta. Porque se um professor e uma professora perder ou abortar numa criança o direito do sonho, imagine como é que nós vamos ter possibilidade de garantir uma existência, como você bem pergunta, né? Garantir a criança uma vida mais feliz. Nós temos que ser a primeira referência. Mas, Mi, vou passar para você, já me alonguei. Obrigada, prof. Boa noite, professora Roselete, professora Cuca e as colegas que estão aqui presentes. Professora Cuca, mais uma vez, a vida me mostra que quem comanda lá em cima esses encontros tem um requinte de sofisticação, assim.
Professora Roselete, esses seus balanços que a professora colocou pela cidade, eu tenho 2 filhos, tá? Eu morei durante algum tempo na Barra da Lagoa e na Lagoa da Conceição. E eu fiz com o meu filho mais velho, que hoje ele vai fazer 10 anos, nós fizemos uma caça aos balanços. E eu percorri por alguns... Opa, acho que deu uma travadinha, né? Deu uma travadinha. Travou um pouquinho. O computador dela hoje estava teimoso. Ela disse que ele estava birrento. Mas ela já volta, já volta, eu quero muito escutar, eu quero muito escutar isso. Provavelmente, talvez tenha caído. Sim. Bruna, consegue identificar se caiu? Porque daí, enquanto ela retorna... ela já está aí. Isso. Dá uma olhadinha, que eu vou aproveitar para comentar aqui, enquanto a Mi volta. Alguns comentários, Rose, olha, se quiser pode também ir olhando no chat, né? A Cristiane, a Cris, vai dizer assim, não é só brincadeira, balanço também é poesia. E a prof. Roselete nos faz perceber. Olha que lindo. A Ana Lúcia diz, se a despeito de tudo não acreditássemos no futuro melhor, de que adiantaria frequentar o dentista? E a Natália comenta, ou comer alface? Excepcional, né? Esse grupo que tem que estar aqui. Mas maravilhoso, a Mi já vai voltar, ela caiu. Oi, voltei. Oba. Meu computador birrento. Então, professora Roselete, eu tenho 2 filhos. E na época, meu filho mais velho tinha 3 para 4 anos. Uhum. Nós fizemos uma brincadeira de caça aos balanços aqui em Floripa. E percorremos algum desses balanços na Lagoa. Eu me lembro muito bem desse balanço de pneu com flores na pracinha da Lagoa, que foi onde a gente ficou mais tempo. E como isso como isso ficou marcado na minha memória, eu acho que na memória dele também. E até hoje, assim, quando a gente vê algum balanço, eu revivo isso. Ele era muito pequeno, às vezes se apaga da memória dele isso, né? Uhum. E como é importante que a gente consiga balançar e chacoalhar a nossa criança que está dentro da gente, para a gente reencontrar com ela nesses momentos, né? Porque a gente, muitas vezes, acomoda ela num cantinho para que ela fique mais protegida, vamos dizer assim, porque as nossas crianças, a gente tem esse excesso de cuidado, querer proteger demais, a gente acaba fazendo isso com a nossa própria criança, né? E quanto isso é importante que a gente reencontre com essas crianças. Potência essa fala da professora Roselete. Eu quero aproveitar esse espaço para agradecer a professora Cuca e fazer minha homenagem às professoras que estão aqui presentes pelo dia de amanhã. E eu falei isso para a professora Cuca e vou repetir mais uma vez. Eu fiz, lá na minha infância, com 7, 8 anos de idade, eu fiz uma promessa para minha criança, para a Michele, quando eu era criança, quando eu roubava o giz da professora para escrever nos muros de casa, que eu seria professora. E eu, com 39 anos de idade, consegui pagar essa promessa para essa criança. Que lindo! Formei professora no curso de pedagogia da UDESC. Então, é muito importante que a gente consiga reencontrar, mesmo que tardiamente, as nossas crianças interiores, e só agradecer pela potência desse encontro e parabenizar as professoras aqui presentes. Obrigada, professora. Muito obrigada por essa lembrança tão linda, por esse depoimento da caça aos balanços, lindo demais. A palavra está aberta, nós temos mais 2 minutinhos para encerrar, respeitar o nosso tempo, não é? E também, de modo especial, o tempo da professora Rose. Mi, que depoimento mais lindo. Lindo. E tem um significado muito especial, porque eu tive, né, o privilégio de orientar o TCC da Mi, que foi indicado para publicação. Michele fez um TCC lindíssimo, e ela trabalhou com o tema da sensibilidade, trabalhou o afeto
na docência, nos anos iniciais, no trabalho com criança. Você não tem ideia, Rose, que trabalho, assim, me sinto tão orgulhosa. Sonhar com as palavras, né? Foi isso. Tem a ver com essa questão, não é? Eu então, acho que assim, agora, não ficar tão preocupada com a linguagem, a gente fica tão preocupado que tem de alfabetizar, que não sei o quê, eu não estou dizendo que não, né? Sim, mas nós temos deixado esse outro lado, e que a grande questão desta outra é o afeto, né? É a questão da formação humana. Então, daqui a pouco a gente tem muita gente lendo e escrevendo, não é? Mas soldadinhos. Isso. Então, lembrar daquilo que a Jacqueline Held vai dizer, né? Não é um instrumento, porque não é um instrumento que torna o homem, né, o ser humano livre. Tá? Não podemos esquecer disso. Nunca foi tão importante falar sobre liberdade como nos dias atuais. Então, nosso compromisso como professoras das crianças é, desde muito cedo, desde a educação infantil, ter esse compromisso, né, de não tornar escravos, servos da língua, não é? Mas sim senhores, como já dizia o nosso querido Celso Pedro Luffy, né? Então, essa é uma questão que é muito cara para nós, que estamos pensando as crianças, pensando a infância, não é? Então, e aí eu quero só lembrar o Gianni Rodari, todos os usos das palavras, todos, né? Parece um bom lema, sonoramente democrático. E aí ele vai dizer, não porque todos sejam artistas, não é por isso que a gente está falando de tantas linguagens, né? E não só do instrumento, da escrita como instrumento. Mas ele vai dizer, mas porque ninguém é escravo. Tá? Não é lindo demais, né? Então, todos os usos da palavra. E as palavras, se as crianças sonham as palavras sonhadoras são fundamentais, tá? Porque ninguém é escravo. Eu estou falando com o áudio fechado. A Ana só está lembrando aqui, Rose, que essa frase que eu repeti, né, que eu pronunciei aqui, que ela escreveu, a despeito de tudo, né, se nós não acreditássemos no futuro, é do Rodari, do Gianni Rodari. É uma frase linda. Então, é outra indicação aí para vocês que querem pegar e pensar a pedagogia da imaginação, né, a Jacqueline Held, o Rodari, o Bachelard, a gente nem entrou no Bachelard, né, o Ar e os Sonhos, que é a parte mais fundamental para pensar o balanço, é a categoria Ar e Sonhos do Bachelard. Mas isso isso dá muita conversa. Então, eu quero também respeitar o nosso tempo, o tempo combinado. Tem outros registros lindos aqui. A Indianara registrou para você, Michele e Mi. Aproveito para dizer a você, mas a todas as pessoas aqui presentes, que nós já tivemos aqui a possibilidade de ampliar o nosso repertório teórico com sugestões de leitura, de estudo de autores e de conceitos. Olha aí, não é? Uma pedagogia da imaginação. Isso não foi aleatório, não é? Porque assim você já tem uma referência extraordinária, tá? E já tem até possibilidade de orientadora no futuro ou no presente bem próximo, não é, Rose? Eu vou pedir licença, porque sei que outras pessoas também gostariam de trazer aqui, né, suas considerações, mas nós temos um tempo também a respeitar. Mas eu vou passar a palavra para a Tatisa, que eu vi que ela levantou a mãozinha, e eu vejo que tem talvez mais alguma mãozinha aqui erguida. Então, Mi, querida, se você ainda precisa, né, fazer alguma consideração, eu vejo que a sua mãozinha está aqui, ou foi só esquecimento? Acho que foi só esquecimento, porque eu vou pedir licença, então, com as palavras da Tatisa, na fala da Tatisa, encerrar essa participação por hoje, mas eu vou deixar aqui o gostinho de um quero mais, porque a Rose, com certeza, vai ser sempre convidada a estar conosco em todos os momentos possíveis. E, quiçá, nós possamos um dia, Rose, e que não demore estarmos presencialmente, para viver e se ainda escutar você cantar. Gente, a Rose canta divinamente, declama poemas como ninguém, vocês não têm ideia. Isso tudo só vai coroar ainda mais um futuro e próximo encontro, que eu já deixo aqui o convite, querida. Gratidão. Passo a palavra para a Tatisa. Boa noite, eu queria muito agradecer, assim, eu fiquei muito imaginando, sabe,
Fiquei muito tocada também com esse projeto e quem sabe, né, a gente não possa um dia participar, por que não imaginar, né? Por que não sonhar? Claro, Então, claro. fiquei muito empolgada, assim, realmente nessa construção do balanço, nesse envolvimento com as famílias. Eu achei muito interessante isso, assim, desse envolvimento, né? E eu Uhum. vivenciei isso também quando meus filhos estudavam na creche, assim, eu sabia, né? Já vi vários projetos, assim, que chegavam até a gente, que faziam perguntas para os pais, né? Para a família, assim, é bem interessante esse envolvimento. E daí eu fiquei lembrando também do balanço, assim, que é algo bem primordial, assim, né? Que dentro da barriga da nossa mãe a gente já tá ali no balancinho, aí depois tem aquele acalanto para dormir, assim, então como é importante, né, o balanço. Olha, você está falando de algo que a gente não pode esquecer hoje aqui, né? A palavra que sonha, né? Ela é a brincadeira primordial, e você está trazendo agora. Quando você diz, olha, na barriga da mãe, já tem o balanço. Quem é que balança ali, né? Então, lembra, a criança sonha com a palavra. Ou seja, a palavra é a brincadeira primordial da criança. Então, é isso que você está trazendo para nós, que é muito importante. Por isso, a gente não pode tirar, né, essa dimensão da brincadeira da palavra. Por isso, essa professora precisa contar bem, não é mesmo? Dançar, né, cantar, fazer tudo isso que essa criança não somente ler e escrever. Não é lindo demais? Né? Você está trazendo isso, porque a gente não faz isso. Quando as crianças estão, inclusive, já desde a barriga, não é isso que nós fazemos, né? Então, a alegria está aí. É isso, gratidão. Muito obrigada. Que lindo, Tatisa. Muito obrigada. Acredito que a sua fala também expressa, que sintetiza a fala de outras pessoas que, embora não tenham se manifestado, mas imagino que corroborem com essa sua consideração. Então, pessoas queridas aqui presentes, muito obrigada. Obrigada pela presença, por essa presença presente nesse dia tão especial que antecede o dia que nos é dedicado, embora vamos falar sério que nós merecemos muitos dias, mas, sobretudo, o reconhecimento pela nossa profissão. E a nossa profissão é a profissão, né, que todas as demais necessitam. Então, e sem ternura, sem sensibilidade, não é possível fazer docência, né? Eu faço essa defesa há muitos anos, vocês sabem, né? Quem está aqui ou conhece um pouquinho meu trabalho, sabe que eu tenho uma tese em defesa disso, e vou sempre defender, né? A sensibilidade é condição de existência e ela passa pelo afeto, pelo reconhecimento, pela certeza, não é? De que esse é um elo que nos conecta com a vida, com o mundo, com uma dimensão que não passa só pelas materialidades, né? E isso alcança as palavras, né? Então, isso é muito lindo. Rose, eu não tenho palavras para alcançar esse universo da brincadeira da palavra, né? Que as palavras brincam. Então, que as palavras possam sempre brincar com você, muito, e que você brinque com elas e nos oportunize, em outros momentos, brincar com você, através dessas palavras sempre tão linda e sabiamente colocadas. Gratidão, querida. Gratidão, que se reverta em saúde para você, para sua família, para o seu trabalho, que comece um semestre com alegria, apesar de todas as adversidades que nós estamos vivendo. Ato político, alegria, não esqueçamos. Acima de tudo, é isso mesmo. Então, eu vou pedir licença para encerrar a gravação. Agradeço minhas queridas parceiras de trabalho, hoje aqui, né, nomeadamente no trabalho da Michele e da Bruna,